Deusas e deuses, hoje o programa vai ser absolutamente diferente. Eu, Carla, amiga da Kelly, estarei entrevistando essa deusa maravilhosa para que a gente fale sobre esse universo feminino, mas agora ela estará no divã. Aguardem. Então, né? Tô aqui, já tô até me acomodando para ficar deitada. Eu nunca estive nessa posição, a não ser quando me convidam para programas. E essa ideia foi de trazer justamente uma coisa diferente para encerrar esse mês de março com chave de ouro. Aliás, eu esqueci, né, Kellyzinha? Seja bem-vinda ao teu programa, mas agora como entrevistada. Adoro. Ah, gente, então é isso. Muito obrigada, né, por me convidar para estar nesse papel, que é uma honra, né? É uma honra, porque realmente a ideia é que a gente traga para esse programa, para os teus seguidores, para as pessoas que admiram este programa, um pouco de ti. E nada melhor do que a gente fechar o mês de março, o mês das mulheres, falando da mulher Kelly. E também de vários assuntos que a gente sempre troca, né? Mas muito desse universo feminino. Até porque nós não somos mulheres mimizentas, né? Não somos. A gente veio da dureza, da batalha, e muitas vezes até, como a gente diz, com o nosso masculino muito forte. E que muitas vezes a gente tem que dizer, pera. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Tá. Kellyzinha, fale de ti. Então, assim, como tem sido isso desde as tuas questões assim, profissionais, né? Lá atrás? Essa evolução, depois a Kelly mãe, primeiro a esposa, depois mãe. O que que tu sentiu que modificou ao longo dessa tua vida? Tu falaste uma vez para mim, no ano passado, eu tive um ano muito difícil, e numa das nossas 200 ligações, tu me falaste assim, tu foste forjada a ferro e fogo. Acho que isso me define muito. Porque eu fui muito exigida, sim, muito cedo, com muita responsabilidade, né? Para apoiar minha mãe, cuidar dos meus irmãos. Era um papel que exigia uma responsabilidade muito à frente da minha idade, mas que me deixou com um estofo muito bom, né? Então, hoje as pessoas conversam comigo e quando eu digo, porque eu trabalhei 25 anos na área de gestão, com pessoas, como assim 25 anos? As pessoas acham que eu tenho 30, aliás, muito obrigada. Mas o trabalho, eu venci muito, muito cedo no trabalho também pelo meu masculino. Porque eu não tinha coisa de ser mimizenta, então vamos trabalhar, que não existe outro caminho na vida para ter dinheiro, para, né, se sustentar, tem que trabalhar. E sempre muito próxima de homens no trabalho, né? E também amigos, porque as amizades com mulheres, elas não são tão simples. Né? Tu começaste dizendo que a gente não é mimizenta. Então, mas por isso que a gente é amiga. Já se fosse, a gente não seria amiga, nem teria desenvolvido a intimidade que a gente tem. E os homens têm uma coisa que eu admiro muito, e que eu e a Carla temos, que é assim, a gente bate boca, a gente discorda, e a gente fica tri de boa, a gente resolve e tá tudo bem, né? Vocês não têm noção. As pessoas acham que é tudo lindo, né? Não, às vezes eu digo, tu quer que eu minta para ti? Eu não vou mentir. Se tu quer que eu minta para ti, não pergunta esse negócio para mim, porque eu não vou, não acredito, não concordo, então eu vou te dizer a real. Tem um samba que diz, né? Minta pra mim, pra que eu viva meu sonho feliz assim. Cara, pra mim realmente não funciona. E assim, eu só me permiti, acredito que em vários dos meus relacionamentos, que eu sempre brinco, mas não é brincar, é verdade. Eu tive muitos relacionamentos, eu me permiti muito, talvez por este masculino. Mas assim, eu sempre chegava, na hora do afeto, né? Na hora em que a relação ia engatar, ia entrar numa coisa de profundidade, ou eu cavava um pênalti, ou a pessoa aprontava para mim, né? E aí terminava. Então nunca aprofundava. Mas assim, quando eu conheci o Gerson, eu demorei, eu fui muito do meu masculino ajudou a nossa relação pela coisa do vamos fazer, tem que entender, tem que conversar, tem que, né? Mas teve um momento em que eu me senti segura, que foi quando eu quis
fazer essa virada de chave de carreira. Que foi quando eu encontrei um lugar saudável, seguro e que eu não me sentia julgada. Eu fui muito bem recebida por ele nessa minha colocação. Ele foi extremamente empático. E ao longo de 13 anos de relacionamento, claro que agora 13, mas à época, né, estamos falando aí de 9 anos de relacionamento, eu já era mãe, eu vi um cara dizendo pra mim que ele queria me ver feliz. Né, uma coisa assim, E sem ao julgamento. longo... Hã? E sem julgamento e nem querer te persuadir, Jamais. te mudar a tua ideia, nem Jamais. nada. Até com Então um ele olhar te de apoiou. admiração. Entendi. Ele tanto que eu digo, o Afrodite existe porque o Gerson é o maior apoiador desde o início, desde quando ele nem tinha, né, nome Afrodite ainda. Mas é uma coisa de um cara te conhecer do avesso, né? Ele é uma das pessoas que mais me conhece. Assim, me conhece mesmo. Meus lados bons, meus lados ruins. Eu sou uma pessoa bem difícil no relacionamento, né? Bem difícil, bem desafiadora. Mas assim, que lindo. é uma coisa de... ele me conhece do avesso, mas ele nunca atirou nada na minha cara. Que lindo, né? Isso pra mim, ali foi onde eu entendi. Esse cara, eu posso ser a Kelly, eu posso soltar e eu posso ser menina, eu posso ser mulher. Tu pode ser a que chora. Isso. Tu Aqui pode quer ser. dormir. E tu pode ser aquela que não sabe exatamente o que quer. Exatamente. Que nem sempre, de repente, vai dar tudo certo e que pode dar errado. Mas a certeza de que ele está ali É ótimo, né? é uma segurança que eu nunca tinha experimentado na minha vida. E como eu não tive isso, eu não vi isso, né, no relacionamento dos meus pais, eu nunca reconheci isso. Então, eu fui reconhecer na vida adulta. E isso é uma das coisas que eu considero, assim, mais maravilhosas. Porque daí, sim, eu me permiti. Eu deixei ele assumir o lugar que é dele. Entendi. Que ele também vinha com essa Entendi. demanda, mas como eu tinha esse masculino muito forte, eu não dava esse espaço para ele. Quando eu comecei a dar esse espaço, Ele também, provavelmente, ele também aí ele aflorou. cresceu, desabrochou na relação, É. e hoje é muito claro isso. Hoje eu me sinto Os realmente papéis. muito à vontade. Hoje eu não tô afim de cozinhar. Exemplos básicos do dia a dia, tá? Hoje eu preciso dormir. Hoje, tem que ir no super 27 vezes. Ele vai, ele adora. Né? Ele também vinha com isso, mas eu dei esse espaço. Acho que ainda na relação daí como mãe, né? Que foi a tua outra pergunta. Ele é um cara que dá menos limite, ele não é um cara que, né? Por isso que ele me mima muito também, é muito legal. Mas para a educação de um filho é um pouquinho mais complicado. Daí entra mais o meu masculino, mas é uma combinação nossa, nesse sentido. E tá tudo bem também. Mas o meu filho fica com essa referência de uma mãe forte, Mais austera, mais austera, mais cobradora. É tudo com a mãe, né? O pai é mais assim, o papai eu negocio, né? Pro papai eu reclamo, pro papai eu digo que eu não quero fazer. A mãe é aquela que mantém o não. Mantém o não, é sobre isso. É tolerar o beiço. Eu digo, porque a educação basicamente é sobre isso, é tolerar o beiço e saber, não é punir, mas eu acho que é mostrar que cada ação tem uma consequência, né? Porque hoje ele é um menino de 8 anos e tanto, quase 9, mas ele vai ser um namorado, ele vai ser um colega de trabalho, ele já é amigo, ele precisa ter esse olhar, né? Então, eu tô replicando uma educação que eu recebi. Até assim, meus queridos, olha só, se esse modelo funcionar, se vocês curtirem, coloquem lá nos comentários algumas perguntinhas que vocês tenham para a Kelly, que daí no próximo episódio que nós fizermos nesse modelinho, ela terá que responder. Então, coloquem aí nos comentários suas dúvidas, curiosidades, né, desse universo da Kelly como esse ser humano, como essa mulher fantástica que também desperta curiosidades, que diz essa frase maravilhosa, né? Luxo, poder e glória. Então, se vocês têm alguma curiosidade, coloquem lá nos comentários, que na próxima já faremos e já, né, daremos uma dinâmica diferente a essa história. Kelly, assim, uma curiosidade, né? Porque
Cara, tu sempre foi essa mulher linda, uma mulher muito linda, Obrigada. mas também, e que bom, não é a ordem, tá? A ordem não muda, pode ser bem diferente. Uma pessoa extremamente competente, uma profissional muito competente, uma pessoa muito inteligente, muito comunicativa, e sempre viveu nesse ambiente bastante masculino. Como foi isso? Minha curiosidade, assim, isso eu tenho. Porque vamos combinar, né? Eu acho que dá uma certa mexida nos ambientes masculinos, onde uma mulher tão linda, tão vistosa, ela aparece, aliás, porque ela assim, ela não vem só de salto aqui, tá, gente? Ela anda sempre de salto, sempre com essas roupas, né? Então, assim, como foi isso para ti? Como tu te sentiu, assim? Como as coisas aconteceram nesse universo profissional, sendo essa mulher tão bonita? Tu achou que interferiu, às vezes positivamente, negativamente, enfim? Às vezes positivamente. Inclusive, eu tive eu era consultora, né? Eu comecei como consultora interna de recursos humanos e eu atendia, então, vários executivos, né? Um deles acabou se tornando meu namorado depois, mas ele fez uma definição muito boa à época. Ele disse assim: tu chega e a gente diz assim, bah, é só uma gostosa, uma linda, maravilhosa. Aí tu abre a boca. Primeiro que tu tenha coragem de abrir a boca na reunião com um monte de homens. E tu sustenta a tua opinião. Ali a gente esquece toda a parte da beleza, da parte da estética e fica só na tua inteligência. Foi isso que ele disse. E eu sempre busquei me posicionar, que é uma coisa muito difícil Até no para meio separar corporativo. Para aquele separar. bonitinha, gostosinha, Isso. aquele Eu tinha mulherão, muito ranço de alguém pois me olhar só superficialmente. como pedaço de carne. Isso aí. Ah, Mas aham. assim, alguns eu quis comer e comi, com muita felicidade, muita alegria. Mas aí foi uma decisão minha, né? Porque o meio, trabalhar com homem, tem uma coisa hormonal, cara, que é natural, entendeu? Pelo menos para uma mulher heterossexual. Tem uma coisa hormonal. Uma hora tu tá ali, tu tá o tempo todo, começa aí rola uma brincadeira, rola não sei o quê. Daqui a pouco rola. E outra, eu acho que quando falam assim, de beleza e tal, eu não vou fazer a louca aqui dizer que eu não me acho bonita, até porque eu uso maquiagem aqui por causa das luzes e tal, filtro solar, aquela coisa toda. Mas tu me encontra no dia a dia de filtro sem cor. E eu gosto muito de estar conectada com a minha pele e não me perder de mim. A única coisa que não pode estar errada são os cabelos, né? Porque o ascendente em leão não deixa. E a vaidade, meu amor, é assim, ó. Eu tava até mandando umas fotos pro meu irmão ontem. Cara, a minha mãe me enchia. Ela me enfeitava para eu brincar no pátio. Era bota com sainha, camisa e chapéu. Pra brincar na grama. Meu Deus, tu queria shorts. Eu não queria, eu gostava. Ah, tu gostava? Eu sempre gostei. Ai, meu Deus. Eu vim com não. isso, porque na verdade ela fez o mesmo com a minha irmã. Tava nas fotos. E a minha irmã é uma moleca, minha irmã é que nem tu. Então não adianta, eu nasci assim, com essa essência. Ela tu só nasceu de aflorou. salto alto, né, linda? Eu já saí da barriga acho que toda tu assim, já- cadê meu salto? é. Pra poder já caminhar aqui, que eu não quero. Mas o universo masculino, ele tem isso. Isso eu sempre soube. E eu sempre fui muito cuidadosa. Mas naturalmente, eu gosto da coisa, né? Tô casada, mas assim, é um outro momento da minha vida. Mas no momento de passar o rodo mesmo, que era uma delícia, é uma fase que todo mundo tem que viver. Eu acho. E no meio corporativo, só que tu tem que ter um certo cuidado com quem, né? Porque aí ou tu não pode passar o rodo na mesma empresa, vamos dar umas mudadas, né? Fica a dica. Assim, Não, é porque complica. porque assim, tu já Mas é complica para julgada. os dois. Esse é que é o ponto. Tu já é julgada. Esse é o ponto. O fulano. Normalmente. Nunca é a frase assim, ó. A Kelly tá comendo o fulano. É o fulano que tá comendo a Kelly. E não é sobre isso. Eu sempre falei. Até porque fisiologicamente é a gente que come, né? Não, a a gente escolhe. E a gente é que É a escolhe mulher que dar. dá ok, né? A gente Então, é que escolhe. eu comi todo mundo que eu quis. Não, engordei uma parcelinha. Caso tudo dê errado. Novas prospecções, vou matar saudades. Não, eu tô brincando. Mas eu sou essa pessoa que fala isso mesmo. E eu falo na frente do meu marido. E isso foi uma coisa muito importante de delimitar com ele desde sempre. A verdade. A verdade. Essa sou eu. Um vizinho bonito? É uma delícia. Aparece de farda, então, né?
É tipo isso. E é tipo assim, o marido tem que entrar na onda. É meio que assim, primeiro estranha, óbvio, porque é uma mulher muito escrachada, na verdade. Mas depois é uma coisa legal, porque é tipo, Mas até isso eu acho que é meio masculino, sabe, claro, essa história de tu dizer o que tu pensa, de tu não ter esses mimimis, de tu falar, normalmente é o né? cara que diz, olha que é uma Falar o gostosa, que tem né? que falar, Aham. e dizer o que tem que dizer, e não tem medo de dizer. Então, tu te considera uma mulher que foi um pouco à frente do tempo nesse sentido de não se ligar muito naquilo que os outros vão dizer, Assim, é, eu não achava, tá? Mas à medida ou em se que importar, entendeu? Assim, ou se importar com o que os outros falassem nesse sentido. nunca De me dizer assim, importei. a Kelly, pô, a Kelly passa o rodo, a Kelly, porque daí vem aquela coisa, a Kelly Uma é puta, uma é isso puta aí, porque aham. passa o rodo. Aham. Isso te fere, isso te machuca. Nunca te machucou? Não, porque assim, só me Aí eu machuca fico puta. de quem Eu fico não muito. me conhece, de quem me conhece. Ah, Se tu me chamar de puta, por exemplo, vai me magoar. Porque tu me conhece. Então tu não tem esse direito, porque eu abri meu coração pra ti. Agora, pessoas com as quais eu não tinha essa relação, foda-se, era foda-se mesmo. Foda-se real. eu fico muito sentida. Eu fico sentida. Assim, eu sou daquelas que É. isso me fere. Mas me fere Fere mais o teu pelo feminino, contexto, entendeu? Eu digo assim, da por que repressão. sempre só com a gente? Isso é uma coisa que me chateia um pouco, não Uhum. que eu fique, sabe, Não justamente contigo, talvez tão acho que pela causa, preocupada. no geral. É, por que que pensam que colocam sempre na responsabilidade da gente? Então, até pegando um pouco desse gancho, a gente já tinha falado isso no episódio anterior, assim, como essa cobrança muito mais para cima da mulher, inclusive da gente mesmo se cobrar muito mais posturas. E outro dia eu recebi uma amiga, a Karen, puxa, eu não me lembro agora sobre o sobrenome dela, como eu sou ruim. Já me lembrei que era o nome dela. A Karen, ela fez um texto que eu achei muito legal, que ela contou 3 situações. Inclusive, a gente quer convidar a Karen, né, pra vir. Eu acho que ia ser bem legal chamá-la, porque assim, para mim foi que eu gosto dessas coisas, sabe, Kelly, que certo ou errado não é mais uma questão da gente começar a prestar atenção e começar a chamar a atenção para essas mínimas coisas que acontecem no nosso universo. Então, Uhum. assim, um dos cases que ela falou é de uma pessoa que já estava com 50 e poucos anos, uma mulher que já estava com 50 e poucos anos, que era aquela que fodástica no trabalho, que sabia tudo e que de repente ela foi demitida, que daí eu acho que também a gente diz é um duplo, né? É pela idade e pelo fato de ser mulher, mas eu acho que mais pela questão da Uhum. idade. E daí veio uma jovem sem conhecer nada e ela teve que passar toda a informação, ela teve que treinar a pessoa para substituí-la. Essa eu acho a maior violência. Não é assim, eu acho as duas coisas. Eu acho que a questão do idadismo, do etarismo, né? Essa coisa toda tá muito feia, muito feia. Mas não dá para negar. Eu mesma fui fazer uma consulta com a minha gineco para fazer exames do ano, aquela coisa toda, e já entrei num desespero de perguntar para ela assim: dá para a gente prever como é que tá a coisa da menopausa? Mas por quê? Primeiro, porque eu já sou enervada, né? Já quero ir para frente. E quando tu falaste assim, tu já te sentia à frente do teu tempo, eu acabava ouvindo isso das pessoas. Mas eu vou te dizer que eu fui educada, assim. Eu fui incentivada a ser uma mulher independente, dona de si e, tipo, foda-se o mundo, sabe? Então, hoje isso tem um preço altíssimo, porque, na verdade, as pessoas não sabem conviver com pessoas assim. Nem todo mundo sabe, né? Não, não. É difícil. Nesse sentido, eu acho que é bem difícil. Reduz o teu ciclo de amizades verdadeiras, profundas, por causa disso. Porque tu fica nessa coisa. Mas, assim, o preconceito, ele tá rolando também com os homens, eu vejo. Também O com etarismo tá relação à bem idade, forte, com relação à idade, Mas eu sim. acho que o mais Mas a chato mulher pega mais. pega mais, porque assim, então tá, cheguei numa idade, eu sou descartável. Não, o segundo ponto que ela falou, que também entra nessa questão do idadismo, mas eu achei muito legal, e isso, gente, eu acho que serve para todos, de uma forma geral, inclusive para a gente. Quando tu vê uma mulher com mais idade usando mini saia, quando tu vê uma mulher com mais idade usando shortinho, ou tu vê, porque hoje em dia, né, as mulheres de mais idade, né, Mais idade é mais ótimo, que idade, ranço. tipo assim, Olha o meu ranço. é, Uhum.
estão podendo usar shorts e estão fazendo atividade, estão os nodes, né? Ou notes, enfim. Cara, E daí a mesmo pessoa que ela diz, não daí aqui que a possa. pessoa diz, olha só, tá bem de corpo, né? Mas a cara não nega. Tu viu as mãos dela como são? Olha Mas só, é uma esses velha, não comentários deveria estar fazendo vêm isso. das mulheres. É isso. Esse é meu ponto. Os homens não falam isso. Será que não Não, falam? se falam, falam nas internas, mas tu pode ter certeza que num grupo de mulheres é sempre assim. Ai, fulana tá gordinha, ela não podia estar colocando aquele short. Rola. E vou te dizer, É mais universo masculino. estrutural, Feminino, feminino. desculpa. É. Isso é estrutural. Então, assim, ó, a minha mãe vai fazer 74 anos e usa shortinho. O que tu faz quando tu tá num ambiente que, assim, o que tu faz? Tu te manifesta? Quando rola esse tipo de Quando comentário, rola esse tipo de comentário, eu não manifesto. consigo imaginar tu quietinha, assim. Diz pra mim o que tu faz, curiosa. Depende do ambiente. Se é um ambiente em que as pessoas já me conhecem, na verdade, eu acho que, assim, não tenho certeza, eu sempre me posiciono. Eu passei rapidamente aqui por alguns eventos, eu sempre me posiciono. O que vai mudar vai ser a intensidade. A forma, a intensidade. Tipo assim, se é um lugar jamais conhecido, gente, por favor, não tem cabimento. Chega, né? Deu, chegou, acabou, palhaçada isso aí. Entendeu? Não, a minha mãe tem 74, então ela pode usar um shortinho só porque ela é magra. Não tem nada a ver. Eu, Kelly, posso achar em algum momento, se a minha amiga não tá, né, não tá legal, não ficou bonito o look, é diferente de eu achar que porque ela tá mais gordinha ou não, eu querer julgar o corpo dela. Teu corpo, tuas regras. Uhum. Tu me comentaste uma vez que fizeram um comentário contigo que tu tava de biquíni na praia, né? Porra, com esse corpão? Vai. Não, eu fui fazer yoga. Eu fui fazer yoga no parque, um calor desgraçado, 40 graus em Porto Alegre. Eu tava de shortinho e top. Aí a pessoa daí fez um comentário que não A pessoa era era um cabido. guri que devia ter uns 18 anos de idade, mais ou menos. E ele falou isso, exatamente isso. Com 18 Essa aí anos. só pode estar procurando homem para estar vestida desse jeito. Tu tá caçando então, entendi. Sim, mas daí eu andei 2 metros e via todos os homens, Porto Alegre, 40 graus. Não, de shortinho, só de short, sem camisa, suando, horroroso. E ninguém comentando que eles estavam procurando mulheres para estarem vestidas daquele jeito. Sabe? Infelizmente. É esse ranço que eu tenho. É esse ranço, eu realmente tenho. Porque recai muito mais sobre a gente. Não, recai, eu concordo contigo. Se eu parar para pensar, o meu mundo masculino, meu pai é super machista. Super. Super. Mas ele, olha que contraditório. Ele é super machista, mas ao mesmo tempo ele te educou para que tu fosse super independente, que aliás, né, as pessoas assim, essa coisa do luxo, poder e glória, eles não têm ideia. Muitos de vocês talvez não tenham ideia do quanto que essa mulher ralou na vida para chegar onde ela está. Ela, olha, de passar trabalho, de passar perrengue, de não ter o que comer, quer dizer, de trocar comida por passagem de ônibus ou por sapato. As pessoas não têm noção. Então, acho que isso são fatos, e por isso que eu digo que também tu foste, né, forjada a ferro e fogo, porque faz parte da tua história. Mas como é isso? É contraditório, um homem machista, mas ao mesmo tempo ele realmente te incentivou, te educou e não permitiu que tu fosse aquela filhinha de papai que poderia ser. Imagina tu picuruchinha, de certo, era linda desde sempre, então podia ser o bibelozinho, a minha Barbizinha, e ao mesmo tempo não. Não, e assim, eu sou o eterno desafio do meu pai. Porque o meu pai, as mulheres da vida dele, né? Ele controla, entende? No sentido, ele paga as coisas, ele provê. Então, o dinheiro é um poder, né? Ele pode ser usado de várias formas. E comigo, ele nunca teve esse controle. Claro que ele já me emprestou, já me deu muito dinheiro, assim, para me ajudar. Tava lá numa merda, ia pedir dinheiro emprestado, ele nunca aceitou de volta. Mas, assim, era sempre uma puta explicação, né? Assim, porque... E nunca perguntou também para que era. Se era para comprar sapato, para pagar dívida de sapato, de bolsa, nunca perguntou. Mas ele tem uma admiração pela minha força, né? No episódio do Dia dos Pais do ano passado, ele falou isso. Que ele me olhava e que ele via muito dele em mim. A questão do batalhar,
Do sair lá da puta que pariu do nada e conquistar uma relação legal né, e também tá sempre à frente, sempre feliz, sempre alegre e assumir que gosta de coisas boas. Ele é um cara que tu abraça, tu fica com o cheiro dele o dia inteiro, né? Os 3 filhos saíram com essa coisa da vaidade muito forte. Então, eu acho que não, ele nunca me poupou, mas ele também nunca foi um pai, assim, hoje ele já tá numa fase diferente, talvez pela minha idade, pelas coisas que, né, pela minha maturidade, a gente tem conversas muito profundas e ele é um grande apoio para mim, porque ele entende muito das minhas coisas de Tu te vida, do que eu identifica, né? Porque passei. vocês se identificam. Muito, Então, muito. A única coisa que ele falou quando eu fui trabalhar com ele, a primeira coisa que ele falou foi assim: só vou te pedir que tu não te envolva com ninguém na empresa. por que Porque será, né? gente? Mas não adiantou. Não adiantou. Não obedeci. Eu não nasci para seguir regras. Não nasci para seguir. Viu, gente? Pessoas- Olha só, tenham mais dúvidas, coloquem nos comentários, hein? Porque ela tá dando várias pinceladas, assim, ó. Ai, Se é uma vida inteira, mas vem coisa bem novidade por aí acho que até para entregar um pouco mais disso da Kelly, que as pessoas conhecem só essa parte arrumadinha, sabe? linda. Mas é uma coisa minha, é assim, ó, eu ando em casa de camisola linda, maravilhosa, rendada. Eu não admito, não é um negócio. Tá, às vezes fica meio feio porque eu boto uma meia, né? Porque eu morro de frio nos pés. Não vem, porque eu já tive, ó, quem acompanha a Kelly nos stories também, às vezes vê ela lá lavando roupa, mas isso é 4 horas da manhã, Isso. 3 horas da manhã, não tenho nada para fazer, então eu vou lavar roupa, vou passar É muita roupa, energia, pelo menos sou produtiva. vou lavar uma louça, pode saber que essas tarefas todas domésticas ela faz às 2, 3 horas da manhã, porque ela não tem mais nada. E o comentário da Carla quando ela acorda é o seguinte: que tanta roupa, gente, que Pelo isso? amor de Deus! Mas é o marido que corre, que aí faz academia no outro dia, o filho que tem que ir pra escola. É assim, amor. E é cíclico, isso é enlouquecedor. Vamos lá. Mas é o que a gente tem que fazer, né? Meu amor, assim, ó, infelizmente o nosso tempo acabou, teríamos muito mais por fazer, aproveitem, vamos lá, vamos colocar, né, nos próximos, então, espero que tu tenha curtido essa Adorei. fase entrevistada, não entrevistadora. É muito bom. Espero que eu até nem te coloquei em situação muito, né, muito Não. complicada. Eu fui muito gentil. Ai, gente, eu fui muito gentil. Mas eu sou querida mesmo. Então é isso, meu amor. Muito, muito, muito obrigada. Muito Eu te obrigada. agradeço. Muita honra. Né? Me sinto honrada em estar aqui. Espero que tenhamos outros para que a Com gente certeza. possa aproveitar. Ó, na E água, brindarmos né? a vida. E brindarmos a vida. É isso aí. A nós. Obrigada. A nós.